paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É muito bom ter você aqui, é uma alegria ter você conosco toda semana acompanhando os vídeos. E eu já quero aqui fazer um desafio a você. Coloca aqui embaixo nos comentários o lugar de onde você está nos acompanhando, mande aí a sua saudação, o seu abraço, se quiser deixar a sua dúvida, a sua pergunta também. Fica à vontade, eu não prometo responder, mas eu prometo ler todos os comentários, a gente sempre lê, tá bom? Então eu quero desafiar você também a compartilhar essa mensagem, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, porque é muito importante. E não esqueça de acionar aí o sininho para você receber sempre a notificação aqui quando o programa for ao ar ou tiver um vídeo novo do canal, tá bom? Meus irmãos, nós estamos numa série da qual a gente já está indo para o final dela, que é Romanos. E a gente está agora numa fase onde Paulo está indo para a reta final da carta. A gente está no capítulo 12 e hoje a gente vai terminar esse capítulo 12, onde o apóstolo Paulo está trazendo aqui orientações. Porque funciona assim, ó. Paulo sabe que o fato da gente ter sido salvo em Cristo Jesus não significa que tudo está jóia, tudo muda automaticamente, né? Há uma vida a ser vivida, há uma vida nova em Cristo que precisa ser vivida, ser experimentada, que precisa ser vivida de uma maneira diferente que a gente vivia antes, né? Então lá, antes de Jesus, antes de ser salvos em Cristo, nós vivíamos uma maneira de viver, nós tínhamos uma maneira de viver, nós tínhamos uma maneira de nos relacionarmos com Deus, nós tínhamos uma maneira de nos relacionarmos conosco mesmo, nós tínhamos uma visão distorcida de nós e nós tínhamos uma maneira esquisita de se relacionar com o nosso próximo. Seja o nosso próximo dentro da igreja, ou melhor, antes a gente não tinha uma vida na igreja, né? Então, a gente não tinha relacionamento com aqueles que faziam parte do corpo de Cristo. Seja uma maneira de se relacionar com aqueles que estão fora da igreja. Como deve ser o nosso relacionamento com os de fora? Então, o capítulo 12, no final dele, o apóstolo Paulo vai trazer advertências para a gente, como que a gente deve se relacionar nessa nova vida. Porque nós fomos criados e salvos para as boas obras. Então, eu gostaria de ler com você Romanos capítulo 12, do verso 9 até o verso 21, onde o apóstolo Paulo fecha aqui o capítulo 12. Ele diz assim, olha, amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidades, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoe, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam com paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Então, várias orientações importantíssimas que o apóstolo Paulo traz para nós aqui. Ele começa então no verso 9 dizendo o seguinte: amem as pessoas sem fingimento. O amor precisa ser verdadeiro, precisa ser honesto. O amor honesto diz a verdade. Esse detalhe é importante a gente entender. Como que é esse negócio de amar sem fingimento? Vou te dar um exemplo do próprio apóstolo Paulo. Lá na carta aos Gálatas, Paulo relata que uma vez ele chamou a atenção de Pedro
E Paulo usa um termo ali duro, ele diz assim: eu tive que resistir-lhe cara a cara. Eu tive que chamar a atenção de Pedro. Pedro estava tendo uma atitude dissimulada. Quando estavam os irmãos gentios reunidos, Pedro estava sentado com eles e comendo com eles, estava tudo certo. Quando, naquela refeição, chegou os irmãos da Judéia, da igreja de Jerusalém, Pedro se levantou e se apartou dos irmãos gentios. E Paulo viu isso e achou isso uma atitude péssima de Pedro. E Paulo chama a atenção de Pedro nesse sentido. Paulo diz que Pedro estava tendo uma atitude terrível. Ele estava tendo uma atitude desonesta. Ele estava tendo uma atitude hipócrita. E por que eu estou usando esse exemplo? Porque eu estou querendo dizer com isso que amar sem fingimento é dizer a verdade, irmão. Não é porque Paulo está repreendendo Pedro que Paulo não ame Pedro, é o contrário. Paulo está fazendo isso porque ele ama Pedro. Agora, é claro, isso tudo precisa ter sabedoria no exercício dessas coisas. Então, eu estou querendo dizer o seguinte: esse amor sem fingimento que Paulo está dizendo precisa ser um amor honesto, sincero, verdadeiro. Seja honesto com o seu irmão. Ame ele com honestidade. Seja honesto em seus sentimentos, em seu pensamento, em sua reconciliação. Ame, Paulo diz, ame as pessoas sem fingimento. E ele vai dizer também: odeiem tudo que é mal. Tudo aquilo que é mal precisa ser desprezado. Tudo aquilo que é mal precisa estar longe de nós. Tudo aquilo que é mal precisa ter a nossa repulsa. Não existe justificativa nesse mundo que justifique um cristão que tem uma nova vida em Cristo ter uma atitude de justificar o mal. De jeito nenhum. Aquilo que é mal, odeie isso. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Ao contrário é verdadeiro. Se por um lado nós precisamos rejeitar, odiar o mal, abominar o mal, precisamos nos apegar firmemente ao que é bom. É interessante isso porque a nossa natureza, ela opera exatamente o contrário. A nossa natureza muitas vezes quer abraçar o que é mal, o que é perverso, o que é ruim, o que é danoso. E a nossa natureza tem a inclinação, a tendência de rejeitar o que é bom. Paulo diz: olha, não, vocês estão vivendo uma nova vida. Vocês precisam odiar o mal e precisam se apegar firmemente, se agarrar firme àquilo que é bom. Se agarrar com perseverança àquilo que é bom. Amem com amor fraternal uns aos outros e tenham prazer em honrar uns aos outros. Aqui Paulo está falando, obviamente, da nossa relação intracorpos, da nossa relação na igreja, no corpo de Cristo. Amem-se com amor de irmãos, com amor familiar, com amor de sangue, de quem nasceu do mesmo sangue, quem pertence à mesma família, quem pertence ao mesmo pai, de quem pertence à mesma irmandade. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. De novo aqui, Paulo está indo contra a nossa natureza. A nossa natureza, na verdade, gosta de proporcionar prazer para nós mesmos. Nós temos dificuldade de pensar no bem do outro. E Paulo está nos advertindo: olha, tenham prazer em honrar o seu irmão. Tenham prazer em honrar uns aos outros. De demonstrar respeito, honra, valor. Porque funciona assim, meu irmão, olha. Todos nós temos os nossos defeitos. Deixa eu falar com você aqui, especificamente aqui. Todos nós temos os nossos defeitos. Mas todos nós temos as nossas virtudes. O nosso problema é que a gente muitas vezes valoriza mais os defeitos do que as virtudes das pessoas. Quais são as virtudes do seu irmão? Honre ele por isso. Porque as virtudes que ele tem, você não tem. Certeza absoluta. Ou se você tem as mesmas virtudes que ele, que bom. Some. É para somar.
não é para querer ser melhor do que o outro. Isso é um ponto importante. Então, no corpo de Cristo funciona assim. Uns com os outros funciona assim. Honre o seu irmão. Dê honra a ele. É importante. Muito bem. O apóstolo Paulo continua dizendo para a gente, olha, jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Onde? Em toda a vida, meu irmão. Em toda a vida. Não seja preguiçoso. A preguiça não pertence a essa nova vida em Cristo que você recebeu. Não seja alguém pesado ao outro. Pelo contrário, trabalhe. Se esforce. Dedique-se ao seu irmão. E faça isso como se você estivesse servindo ao Senhor e faz com alegria. Faz com entusiasmo, porque não existe nada pior do que alguém trabalhando desanimado. Não existe nada pior do que alguém trabalhando de forma preguiçosa. O preguiçoso trabalhando, ele é um peso para quem trabalha também. Porque ele vai fazer de qualquer jeito, o seu serviço vai ter que ser feito de novo, ele não traz alegria, ele não traz paz, ele não faz crescer, ele não faz terminar mais rápido, é um problema. Então trabalhe onde? Trabalhe lá no seu serviço. Dê um bom testemunho de cristão lá no seu serviço. Os de fora da igreja estão olhando para você. Talvez as pessoas estão dizendo assim, olha lá, ó o irmão, ô homem preguiçoso, ô mulher preguiçosa, depois diz que é crente. Olha o mau testemunho que o preguiçoso traz para o evangelho. Não, você trabalhe lá no seu trabalho, na igreja, onde for, está exercendo um trabalho, faz isso como para o Senhor Jesus, como se você estivesse servindo a Cristo ali. E faz com entusiasmo, com alegria. Você acha que você recebe pouco? Pede as contas, vai embora, procura outro serviço, onde você vai ganhar melhor. Mas se você está trabalhando e concordou em ganhar o que você está ganhando, não reclame. Trabalhe com entusiasmo, trabalhe com alegria, trabalhe com dedicação. Chegue no horário, saia no horário, seja esforçado, esforçada, tanto na sua vida secular, quanto na sua vida ministerial, na sua vida na igreja. Faz isso com alegria, meu irmão. Não seja pesado. É assim que nós devemos viver, nessa nova vida em Cristo que Ele nos deu. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Olha, assim, muito importante o que Paulo diz aqui, ó, alegria. Tenha alegria em nossa esperança, ele está dizendo. Qual a esperança é essa? A esperança comum de todos. Tenham alegria enquanto Jesus não vem, é isso que Paulo está dizendo. Enquanto Cristo não volta, vivam a vida com alegria. Ele vai dizer, lá na carta aos Filipenses, né, de uma outra maneira, a mesma coisa, ele vai dizer, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Então, assim, viva nessa nossa, alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades. Se tem uma coisa que a gente tem problemas, é ter paciência quando está passando por dificuldade. Você está passando por dificuldade? Está passando por algum problema? Está doente? Desempregado? Não sei. Está passando por alguma dificuldade na sua vida? Tenha paciência, meu irmão. O Deus que te salvou do inferno, Ele tem condições de cuidar da sua saúde. Ele tem condições de cuidar da sua família. Tem condições de cuidar do seu trabalho. Tem condições de cuidar dos outros detalhes. Se Ele o amou de uma maneira tão grandiosa, livrando você da condenação eterna, você acha que Ele teria alguma dificuldade em não cuidar de você nas coisas que são menores? Então tenha um pouco de paciência. Eu sei que é difícil ouvir isso. Eu sei que é um desafio dizer para você esperar um pouco mais, ter mais paciência. Mas é o que a palavra de Deus nos ordena. É o que o Senhor nos ordena. Então tenha paciência. Em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, logo, logo essa noite escura vai passar e o sol da justiça raiará sobre a sua vida em nome de Jesus. Ele continua nos orientando. Ele diz assim, olha, não parem de orar. É uma ordem. Irmão, orar não é uma sugestão. Orar não é um conselho. Orar não é um conceito abstrato que a Bíblia nos dá. Orar não é uma possibilidade. Você nunca vai ver a oração nas Escrituras
como algo sugestivo. É uma ordem, é um imperativo. Talvez você esteja dizendo, pastor, mas eu não tenho tido vontade de orar. Ore até orar, meu irmão. Vai orar assim mesmo. Ore o quanto você puder e vá além. Não importa, o Senhor dará graça a você. Mas não pare de orar de jeito nenhum. Você já tem muito tempo que está passando por um momento difícil e tem orado e tem a sensação de que Deus não está ouvindo ou Deus não tem respondido. Ele pode não ter respondido mesmo, porque Ele é soberano. É a vontade dEle. Cabe a você esperar no Senhor. Lembre-se das palavras do salmista, esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou para mim os seus ouvidos. O Senhor ouve, o Senhor está ouvindo. Então continue, não pare não, continue orando. Agora, ele vai continuar dizendo para a gente, olha, quando membros do povo santo passarem por necessidade, vejam, ele mudou agora o foco. Antes ele falou quando você estiver sofrendo, agora ele está falando quando o seu irmão estiver sofrendo. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão, não fica enrolando não. Eu vou ver. Não. Talvez o pastor colocou aí no grupo do WhatsApp da sua igreja um pedido de ajuda para algum irmão que está precisando de alguma ajuda. Meu irmão, é pronto, é na hora. Na hora. Ajude com prontidão. Porque se você estivesse precisando de ajuda, você iria querer que alguém te ajudasse imediatamente. Então faça isso com confiança no Senhor. Lembre-se que seu irmão está numa situação bem difícil. Ele precisa da sua ajuda. Lembre-se que você já precisou de ajuda antes e Deus usou gente para te abençoar. E agora Deus está querendo usar você para abençoar pessoas. Então ajude com prontidão quando os nossos irmãos estiverem passando necessidade. E estejam sempre dispostos a praticar hospitalidade. Sua casa precisa estar sempre disposta a ser aberta para receber alguém que precisa. Hospitalidade aqui no sentido de receber pessoas, de ajudar, de estender a mão. Sim. Hospitalidade aqui também no sentido de curar gente. De onde vem a nossa palavra hospital. No hospital não há apenas tratamento de pessoas que estão enfermas, não é apenas uma questão de cura. O hospital é símbolo também de cuidado, de carinho, de superação. Então, esteja sempre disposto a praticar a hospitalidade. Não é, na época que Paulo escreveu isso daqui, não tinha hotel. O hotel era uma coisa muito ainda irrisória, ou muito difícil, ou muito cara. Então, geralmente, as pessoas ficavam na casa de pessoas. Então, Paulo está dizendo, olha, pratiquem sempre a hospitalidade, recebem sempre os irmãos, dê a eles comida, dê a eles cama, dê a eles conforto. Faz o que você precisa fazer. A pessoa não vai morar pro resto da vida na sua casa, não. Isso não é uma coisa que vai durar o resto da vida, não. Mas ajude de forma emergencialmente, sempre quem precisa. Quando acontece uma tragédia, aí, seja hospitaleiro. Ajude da maneira que você puder. Amém? Agora, Paulo vai falar aqui para com os de fora. Como deve ser a nossa relação para com os de fora? Nesse texto, ele falou da nossa relação para com os de dentro da igreja. Agora, com os de fora. Como nós devemos lidar com as pessoas que estão fora da igreja? Isso aqui é um detalhe importante. Já percebeu que os crentes, às vezes, são um bando de extraterrestres? Parece que quando a gente vem para o reino de Deus, é salvo por Cristo Jesus, a gente se desconecta do mundo. Está errado, meu irmão. Como é que você vai evangelizar se você se desconecta das pessoas? Deixa eu te perguntar, quantos amigos ímpios você tem? Nenhum. Você tem um problema muito sério. Você não se conecta com as pessoas, você não sabe o que está acontecendo na vida da sua cidade, do seu bairro, da sua comunidade, no mundo. Em que mundo você vive? Deixa eu dizer um negócio para você, enquanto você viver nesse mundo, você precisa se conectar com as pessoas. Você precisa se relacionar com elas. Como é que você vai alcançar a gente assim? É se relacionando com as pessoas. Você lembra que Jesus ele era chacotamente, eles chamavam ele, diziam que ele sentava e comia e bebia com publicanos, prostitutas e pecadores? É isso, meu irmão. A vida que Deus nos chamou para ser nessa nova vida em Cristo, ela é uma vida que é para ser vivida na realidade desse mundo. Você não tem que praticar os pecados desse mundo, você precisa se relacionar com as pessoas. Você precisa fazer isso. Vamos ver como é que a gente lida com os de fora? Vamos lá. Paulo diz, olha, abençoe aqueles que os perseguem. Ele começou difícil, hein?
Como que a gente lida com aqueles que perseguem a gente? Às vezes eu tenho visto um movimento da igreja um pouco diferente do que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Movimentos, grupos que perseguem a igreja, eu tenho visto a igreja reagir não abençoando essas pessoas, mas com muita hostilidade, com exigência de direitos, diferente daquilo que Jesus ensina lá em Mateus, no Sermão do Monte, né? No Sermão do Monte, Jesus nos ensina que essa questão do direito é uma questão que precisa ser revista. Se alguém te bater na face, vira outra. Jesus não está falando para você ser adepto à violência, não. Jesus está dizendo o seguinte: você tem que aprender a abrir mão do seu direito em prol do reino de Deus. Então vamos lá. Eu quero que vocês entendam o que eu estou dizendo aqui, ok? Abrir mão não é do direito legítimo, legal. Não, se você for... se um crime for cometido contra a igreja, esse crime precisa ser denunciado. Mas a gente precisa lidar com isso com paz no coração. Essas pessoas precisam ser alvo da nossa bênção. Porque o apóstolo Paulo está dizendo: abençoe aqueles que os perseguem. Nada pode ser mais claro e mais direto do que isso. O que é esse abençoar aqui? A gente precisa ter um coração leve, um coração generoso, para com aqueles que perseguem a igreja de Jesus. Ok? Não os amaldiçoe. Olha, ele não apenas ordena que essas pessoas sejam abençoadas por nós, mas ele ordena que nós não os amaldiçoemos, mas para que nós oremos a Deus, para que Deus os abençoe. Olha, são 3 atitudes aqui fortes. Abençoe essas pessoas, não amaldiçoe essas pessoas e ore a Deus, interceda a Deus para que Deus abençoe essas pessoas. É assim que a gente se relaciona com os de fora. É assim. A igreja de Jesus é desse jeito. Outros movimentos é de outra maneira. Outras religiões é de outra... O cristianismo se relaciona dessa maneira com o mundo que persegue ele. Aí ele vai dizer: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Eu acho maravilhoso isso aqui, porque o contexto desse versículo, a gente costuma pensar que é assim: olha, o irmão da igreja está alegre, então eu vou me alegrar com o irmão. O irmão da igreja está chorando, então eu vou chorar junto com o irmão. Mas o contexto aqui não é para com os de dentro, é para com os de fora. Você tem um vizinho espírita que está se alegrando por alguma coisa, te chamou para celebrar, vai lá, meu irmão. Se alegre com ele. Peça uma palavra, faz uma oração. É assim que a gente faz, a gente aproveita as oportunidades. Você tem um vizinho ateu que está sofrendo, vai lá, visita, ore pelo filho que está enfermo. Seja Jesus na vida daquela pessoa. Chore com ele, sinta a dor dele. Eu acho difícil, às vezes, alguns posicionamentos de alguns cristãos na internet, quando, por exemplo, um ímpio está sofrendo, a pessoa atribui aquilo a Deus. Olha, se foi Deus que fez aquilo, e Deus é soberano, você, por outro lado, não recebe nenhuma orientação da parte de Deus para se alegrar com isso. Não existe nenhuma alegria no coração do crente que seja justificada por Deus estar punindo o ímpio. Não. Você não é juiz. Você deveria se entristecer com isso. É assim que a gente tem que fazer. Então, como é que a gente lida com os de fora? A gente lida com os de fora assim. Ele está passando um momento de alegria, se alegre com ele. Está passando um momento de tristeza, se tristeça. Está chorando, chore junto. É assim que a gente se relaciona com os de fora. Verso 16. Vivam em harmonia uns com os outros. Todo mundo. O que depende de você? Tenha harmonia. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. Você tem amizade com pessoas que são no status social menores que você, que são no status da inteligência ou da capacidade de raciocínio, no sentido, com gente que seja da academia, com gente que não seja da academia. Você é da academia, tem amizade com gente com iletrado. É isso que Paulo está dizendo. Então, assim, é isso que é o evangelho que é vivido de forma plena. E não pensem, Paulo diz, que sabem de tudo. Vocês não sabem de tudo. Ninguém sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Quem diz que sabe de tudo é presunçoso.
Outro dia eu estava com um grupo de irmãos numa palestra sobre o Apocalipse. Um irmão me fez uma pergunta, né? Ele disse: pastor, quando Jesus voltar, como é que todo mundo vai ver se a terra é redonda? Se ele vai estar num lugar e no outro lugar, como é que as pessoas vão ver? Eu disse para ele: irmãos, essa é a resposta mais fácil que existe. Eu não faço a menor ideia. Não sei. E é isso, eu não sei. A Bíblia não disse. Pode ser que alguém mais sábio do que eu, e eu acredito que exista, obviamente, alguém que saiba dessa resposta. Eu não tenho, então eu não sei. É muito mais fácil dizer: olha, eu não sei. Isso aí mas eu creio. Eu creio porque a Bíblia diz. A Bíblia diz que todo olho vai ver, a Bíblia diz, e é isso que vai acontecer e acabou. Como que Deus vai fazer isso? Não faço a menor ideia, eu não me preocupo com isso. E o irmão ficou feliz com a resposta. Ele falou: pastor, então tá certo, é isso aí. E é isso, meus irmãos, a gente não sabe de todas as coisas, a gente não conhece tudo. Só Deus é onisciente, só Deus tem todo o conhecimento, a gente precisa se pautar por isso. E aí, concluindo, o apóstolo Paulo vai dizer: nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Não é fazer o que é melhor aos olhos de um. É pensar no coletivo. Pensar no todo. No bem de toda a igreja, de toda a comunidade. No bem de toda a família. No bem do bairro. Pense no que é melhor para todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todo mundo. Mas a paz agora não está dependendo de mim. Então, ok. Mas o que depende de você? Viva em paz. Sobre a vingança, Paulo diz: amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim e eu lhe darei o troco, diz o Senhor. Não seja vingativo. O sentimento de vingança não pertence ao cristão. Não condiz com o cristão. Você não precisa se vingar. Eu vou repetir aqui para você. Você não precisa se vingar. O seu coração diz que você tem que se vingar, você não tem que se vingar. Você pode deixar para lá. Você pode orar, você pode colocar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, o Senhor é justo, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu espero que o Senhor haja segundo a sua graça e justiça. Amém. É isso. Paulo vai dizer, pelo contrário, ao invés de se vingarem, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. É interessante essa expressão que Paulo usa aqui, porque amontoar brasas vivas na cabeça da pessoa, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, se a pessoa fez mal a você e ficou evidente que você não reagiu, e quando aquela pessoa precisar de você e você tiver a oportunidade de se vingar daquela pessoa, ao invés de se vingar, você fazer o bem àquela pessoa, você vai amontoar brasas na cabeça dela. Isso significa o quê? Você vai fazer ela ficar com a cabeça queimando. É isso que Paulo está dizendo. O amor, a maneira como você vive em Cristo vai fazer a cabeça da pessoa queimar. Ela vai pensar assim: por que essa pessoa não aproveitou a oportunidade? No lugar dela eu teria humilhado ela, no lugar dela eu teria aproveitado a oportunidade para me vingar, mas por que ela não se vingou? E esse amontoar brasas, esse queimar a cabeça, vai fazer a pessoa olhar e ver Cristo com toda a sua glória, com todo o seu resplendor na sua atitude. É isso que Paulo está dizendo. Não deixem, ele diz, não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal praticando o bem. Detalhe, é vencer o mal praticando o bem. Não é sendo omisso, não é deixando de fazer o bem, não é fazendo nada, não é ser isento. A gente vence o mal praticando o bem. Essas são as orientações que Paulo traz aqui. Como é que você tem lidado com a sua vida diante de todas essas orientações que o apóstolo Paulo tem trazido aqui para a gente? Você tem vivido essa vida diferente, essa vida cristã, tanto com os de dentro da igreja quanto com os de fora da igreja? Como é que é o seu relacionamento com o seu vizinho? Como é que é o seu relacionamento com o seu irmão, com o seu pastor? Como é que você lida com as pessoas no trânsito? Xingando, ofendendo? Alguém fez mal a você
Como é que você tem lidado com esse rancor, com esse desejo de vingança dentro do seu coração? Como é que está esse negócio? Deixa Deus curar você disso. E deixa o Espírito Santo direcionar a sua vida para você possa viver uma vida verdadeiramente eficaz diante de Deus, diante dEle, uma nova vida, amando tanto os de dentro quanto os de fora. Eu gostaria de orar por você nesse momento em nome de Jesus. Maravilhoso Pai, nós confessamos a Ti que temos dificuldades porque essa nova vida em Cristo nos desafia a viver relacionamentos que são melhores, mais saudáveis, são abençoadores, atitudes que são maravilhosas, mas ainda vivemos em nossa natureza humana caída. E nós confessamos que temos dificuldade, Senhor, de lidar com isso. Confessamos que temos dificuldade de lidar tanto com os de dentro do corpo de Cristo, da Igreja de Jesus, quanto com os de fora. Nós queremos colocar as nossas fragilidades diante de Ti agora, Pai, em oração, em nome de Jesus. Dá-nos um coração, como diz a música, dá-nos um coração igual ao Teu. Um coração, Senhor, generoso, um coração perdoador, um coração amável, um coração que seja abençoador, um coração que seja intercessor. Derrame Sua graça sobre as nossas vidas e nos ajude. Nós suplicamos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, irmã, quero agradecer a Deus mais uma vez pela sua vida, por você estar nos acompanhando e quero desafiar você a deixar o seu comentário, a compartilhar essa mensagem nos grupos do WhatsApp da sua igreja, nas suas redes sociais, para todo mundo. Nos ajude, seja um missionário virtual. Quero também desafiar você para que você possa ser um amigo da missão. Você já é um amigo, um parceiro desse programa, desse canal? Ainda não? Então essa é uma oportunidade importante para você. Temos aqui na tela todas as informações para que você possa ser um amigo da missão. Nos ajude nesse processo em nome de Jesus. Quero também aqui agradecer a Deus pela sua vida, muito obrigado pela sua presença, a sua participação e nos vemos semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Então até lá, um forte abraço a todos, fiquem todos na paz.